Bom dia, boa tarde, boa noite. No projeto Leia a Bíblia Comigo, hoje nós nos encontramos, vamos iniciar o livro de Ezequiel, o capítulo 1. E esse livro de Ezequiel, Ezequiel foi um profeta, um profeta que estava exilado. Ele havia sido levado para o exílio na Babilônia. Ele foi o mensageiro de Deus para o povo durante o exílio da Babilônia, A gente viu lá em Jeremias que a conquista dos caldeus sobre os israelitas aconteceu em 3 momentos, No ano de 606 a.C., foi levado uma leva de cativos. No ano de 597 foi levado mais uma leva, e por fim em 592, quando os caldeus, Nabucodonosor destruiu então toda a cidade, destruiu lá o templo, E aí, o que acontece no livro de Ezequiel, Que a gente vai se apercebendo na leitura. Tanto os que foram levados para o cativeiro, bem como os pobres e miseráveis que ficaram lá na terra, eles ainda assim continuavam obstinados e impenitentes, Mesmo depois de tudo que eles tinham passado, eles ainda continuavam com o coração rebelde contra Deus. Como é que acontecia, na época? Qual que era o pensamento daquele povo, Diante de vários deuses, então os caldeus, eles tinham lá o seu deus, o Marduk, que a gente já viu lá em Jeremias. E aí, quando o povo vencia uma guerra, qual que era o pensamento geral? O Deus dos caldeus é mais forte que o Deus Jeová, o Deus dos israelitas, o Deus do povo judeu. É fraco, perdeu a guerra, por isso que o povo foi conquistado. Então esse era um pensamento, E aqui então no livro de Ezequiel a gente vai ter, o capítulo número 1, ele vai iniciar com a chamada do profeta. E a chamada, ela acontece como aconteceu lá com Isaías, como aconteceu com Daniel, A chamada do profeta ele vê a glória de Deus, quer dizer, ele vê a grandeza, a majestade, a magnitude de Deus, Quebrando aquele pensamento, o Deus dos caldeus é que é forte, que venceu a guerra, e o Deus dos judeus é fraco, porque perdeu a guerra. Então a chamada aqui do capítulo 1 se dá Ezequiel sendo chamado para ser o mensageiro de Deus enquanto no exílio, para o povo que estava no exílio, e para mostrar para Ezequiel que Deus não era fraco, Deus era forte sim, que tudo estava acontecendo conforme o plano que Deus havia iniciado, O livro ele é repleto de visões misteriosas, ele é repleto de alegorias, ousadas, ele é repleto de ações simbólicas, São visões difíceis às vezes até de interpretação, algumas têm, algumas não, Mas uma mensagem central desse livro que a gente vai iniciar a leitura hoje é que Deus tem um plano de salvação para a humanidade, E esse plano de salvação, ele inicia lá quando ele fez a primeira aliança com o povo hebreu, com os israelitas, séculos antes desse período aqui. Passa pela purificação das conquistas, A conquista do Egito, a conquista da Síria, agora atualmente a da Babilônia, dos caldeus,
e que por fim o Israel de Deus alcançará a vitória nos fins do tempo, como o pacto em Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, estabelecendo então o reino de Deus na terra, né? As visões que Ezequiel tem no livro de Ezequiel, que a gente vai ver nas leituras, elas são chamadas de teofanias, né? E geralmente acompanha a chamada do profeta, tá? Então vamos à leitura? A leitura diz assim, Ezequiel no capítulo 1, a visão dos 4 querubins, né? Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus, né? Aqui esse rio Quebar, ele era um rio artificial que estava sendo construído lá na Babilônia, tá? E é provável então que os exilados estavam trabalhando neste lugar, e é neste lugar que Ezequiel tem essa visão, tá? Verso 2, no 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Jeoaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e esplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Verso 5. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta, tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro, e luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem, aos 4 lados, assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como de homem, à direita, os 4 tinham o rosto de leão, à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Assim eram seus rostos, suas asas se abriam em cima, cada ser tinha 2 asas unidas, cada uma da outra, outras 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para sua frente, para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplendente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes sigiavam à semelhança de relâmpagos, né? Esses seres viventes aqui, os comentaristas definem como os querubins, né? Eram os querubins. Então Ezequiel, ele está diante dos querubins, né? Ele vê então esse ser celestial, esse querubim, né, com um rosto de homem, um rosto de leão, um rosto de boi e de águia, né? A força do leão, né? A brutalidade do boi e a intrepidez da águia, né? A sabedoria da águia. Então tudo junto aí nesse ser celestial representado aí, esse anjo querubim, que era o anjo mais lindo, né, que havia no céu. A partir do verso 15, né, vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como berilo, tinham as 4
a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivesse uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo, e nas 4 rodas as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, elevando-se eles, também elas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante, que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, a de um em direção ao de outro. Cada um tinha outras 2 asas, como que cobria o corpo de um e de outro lado. Andando eles, ouvi o tatalar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouvi o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, baixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as asas. Isso numa visão, uma coisa estrondosa, né? Os seres viventes, o anjo querubim, né, rodeado por essas auréolas, essa roda brilhante, né? Essa coisa que hoje a gente tem aí nos filmes, né, como coisas extraordinárias, né? A luminosidade, a luz que brilha, uma coisa extraordinária mesmo, que a computação gráfica hoje dá para a gente mais ou menos como é que seria isso, né? Então pensa Ezequiel tendo toda essa visão lá séculos e séculos, né, no passado, o que a gente tem hoje aí um acesso via aí a mídia, né, a internet, tudo isso dando para a gente uma visão clara do que foi esse momento de Ezequiel, vislumbrando esses seres viventes celestiais, o anjo querubim, com toda essa pompa, né, com toda essa magnitude, né? A partir do verso 26, por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela, né? A majestade, né, de Deus aí. Ezequiel estava vendo o trono da glória de Deus, a majestade e o próprio Deus diante dele, né? Com toda essa luminosidade, com todo esse resplendor, né? Versículo 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Então ele está citando aqui o arco-íris, todo aquele resplendor, aquelas cores de um arco-íris, né? Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava, né? Então Ezequiel, ele é chamado para ser o mensageiro de Deus naquele tempo caótico, naquele tempo terrível que o povo estava vivendo, né? Diante de um pensamento que havia de que Jeová era um Deus fraco e que o Deus dos caldeus havia vencido Jeová. E aí então Ezequiel é chamado
e ele vê toda essa glória, né? Primeiro ele vê os seres viventes que estavam diante do trono do Senhor, o trono do Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo e verdadeiro, né? Ele vê esses seres viventes com todo o resplendor, e aí por fim então ele vê o trono e ele vê Deus assentado nesse trono, e ele ouve a voz desse Deus chamando ele para essa mensagem, né? E essa visão traz para mim, né, que Deus quis mostrar para Ezequiel a sua glória, o seu resplendor, e que Deus estava no controle de tudo, né? Deus estava no controle de tudo. E aí, tirando para nós precisamos também entender que mesmo no mundo caótico que nós estamos vivendo, mesmo nesse mundo terrível, cheio de atrocidades, cheio de abusos, cheios de misérias, cheios de sofrimento, mesmo assim, Deus ele não está indiferente à história da humanidade. Ele continua com o seu plano de salvação para a humanidade. Deus está no controle dessa história, e também Deus está no controle da nossa vida. Ele também está no controle da nossa vida. Mas é preciso fazer o contrário que o povo obstinado de Israel fez. O povo obstinado não confiou em Deus, não se arrependeu, não se converteu, não voltou atrás e deixou Deus num momento difícil, porque Deus foi falando, foi alertando, foi convocando, foi explicando tudo o que ia acontecer, e o povo não quis e precisou ser disciplinado. Precisou ser disciplinado. E para nós é da mesma maneira, da mesma forma. Deus está no controle e Ele quer estar no controle da nossa vida. Ele quer controlar tudo a nosso respeito. Deus se interessa. A palavra de Deus vai dizer que Ele não tem interesse na condenação de nenhuma pessoa. Ele tem o interesse que todos cheguem ao conhecimento da sua verdade, que todos cheguem ao conhecimento da luz, ao conhecimento da salvação. Esse é o interesse de Deus. Então Deus, Ele quer controlar a nossa vida, Ele quer o acesso. Mas para que Ele tenha acesso, a gente precisa fazer o que o salmista ensina para nós, que está lá escrito no Salmo 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Então Deus está no controle de todas as coisas. E é isso que Deus, quando Ele se apresenta para Ezequiel, Ele está dizendo isso. Ele está dizendo isso para Ezequiel. Ezequiel, vocês estão aqui exilados. Vocês não estão abandonados. Eu não sou fraco. Eu sou um Deus poderoso que vou salvar esse povo, que vai chegar um momento que eu vou trazer salvação para esse povo. Pode demorar. Demorou 70 anos. Eles ficaram exilados. Mas Deus chegou com salvação para aquele povo, e assim pode chegar com salvação para as nossas vidas, né? Precisamos apenas entregar a nossa vida para o Senhor, né? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos e te adoramos, Pai, nessa manhã. Obrigada, Deus, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo teu amor que é derramado sobre as nossas vidas. Obrigada pela tua misericórdia, Senhor, a tua misericórdia grandiosa. Muito obrigada, Pai, porque ela se renovou no dia de hoje e ela nos alcançou. Paizinho querido, obrigada por essa certeza que temos de que o Senhor está no controle de todas as coisas.
Obrigada, Pai, por esse entendimento que temos, Pai, de que o Senhor não está indiferente ao sofrimento humano. Obrigada, Pai, porque a Tua palavra deixa isso bem claro para nós. Que o Senhor se apresenta com Tua glória, manifesta a Tua glória, o Teu poder, ó Deus, a Tua autoridade, Pai, nos momentos de mais dificuldades, de maior dificuldade, nos momentos de calamidade, quando nós nos entregamos para Ti, quando nós nos colocamos prontos para Te ouvir, prontos, Pai querido, para Te obedecer, o Senhor se apresenta para nós. Assim como o Senhor se apresentou para Ezequiel, Pai, esse profeta que o Senhor chamou, mostrando para ele toda a Tua magnitude, toda a Tua majestade, toda a Tua glória. E não é diferente, Pai, para conosco, Pai, porque Tu não faz acepção de pessoas, ensina a Tua palavra. Então, Paizinho querido, quero orar agora, Deus, quero Te pedir por essa pessoa que me acompanha, por essa pessoa que me ouve, Pai, no dia de hoje. Pai querido, a despeito da sua calamidade, a despeito da sua adversidade, a despeito da sua tragédia, Pai, seja o que for, Pai, seja qual circunstância ela estiver se encontrando nesse dia, que a Tua glória, que a Tua majestade se apresente para ela, que ela possa crer, ó Deus, na Tua grandeza, no Teu poder, ó Pai, na Tua provisão, Pai querido, no Teu sustento, no Teu conforto, Pai, no Teu consolo, Pai. Que ela possa olhar para Ti, ó Deus, que ela possa perceber, ó Deus, o Teu olhar misericordioso, cheio de amor para com ela, e que ela possa, Senhor Deus, sentir o abraço poderoso do Senhor por meio desta oração. Pai, toca, Paizinho querido, a vida dessa pessoa, Pai. Toca sua alma, toca seu coração, Pai. Que ela seja encorajada nesse dia, no dia de hoje, com a Tua presença, com a glória da Tua presença, Pai. Sê com ela, Pai, nesse dia. Abençoa, Pai querido, a vida dela. E nos abençoa, Deus, para que possamos ter um dia cheio da Tua graça, para que possamos, ó Deus querido, fazer a Tua vontade, para que possamos, Senhor Deus, alinhar a nossa vida com o Teu plano, Pai, para que sejamos, Senhor Deus, alcançados, tocados pelo poder do Teu Espírito Santo no dia de hoje, e nos ajuda a ser mensageiro de paz no dia de hoje. Nós oramos assim em nome de Jesus. Queridos, tenham um dia abençoado em nome de Jesus. E eu aconselho você a ser Jesus na vida de alguém hoje. Seja Jesus na vida de alguém. Abençoe a vida de alguém. Até amanhã, se Deus nos permitir.